Iniciado. Pessoal, eu sempre pergunto, e hoje não vai ser diferente, de qual região, de qual estado, cidade você está falando. Então, tem um pessoal aqui que pela foto eu já reconheço, mas tem outros que não. Então, se você está aqui pela primeira vez no sistema de aula aberta, manda aqui no chat seu estado, a cidade que você está falando. Né? Bom, sobre o que é isso aqui, o que é esse projeto, né? Quem sou eu? Eu sou o Rodrigo Brito. Daqui a pouco eu olho o chat, tá bom? Tá, pessoal? Eu sou o Rodrigo Brito, eu sou do interior da Bahia, da região sudoeste da Bahia, nascido em Tapetinga, morei muito tempo em Vitória da Conquista, atualmente eu resido no Nordeste Mineiro, moro numa cidade chamada Teoflotone, Minas Gerais. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Tá chegando mais gente aqui, a galera aí de outras atividades que já me conhece, o Daniel tá por aqui também. Salve, salve. É, e sou professor de História da rede estadual de Minas Gerais, atualmente mestrado na Federal que tem aqui na cidade, que é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Tecnologia, Ambiente e Sociedade, um mestrado interdisciplinar. Então, desde o início da minha graduação, me enveredo por caminhos que tratam da Lei 10.609, do ensino de História da África e de Cultura Afro-Brasileira, e muito inquieto, né, no ano passado, querendo desenvolver algum tipo de trabalho mais específico, para além da escola que eu dava aula, comecei a fazer algumas coisas, né? Aí eu desenvolvi parceria com o Instituto Federal aqui, eu trabalhei com oficina, com palestra lá, né? A gente tem esse ano outras coisas encaminhadas também no presencial e aqui no digital. Então, começou com aula aberta, eu tenho o meu curso que é aqui também no online, se chama Movimento de Santo. Recentemente eu desenvolvi uma oficina que eu já desenvolvo no presencial, com outro formato, com outra concepção, mas também no formato digital, que foi uma oficina sobre jogos africanos. Acho que algumas pessoas que estão aqui participaram dessa oficina sábado passado, né? Podem até dar um relato mais tarde como é que foi. São oficinas e trabalhos que eu já fazia em escola, eu falei, vou levar para o digital, porque eu acho relevante, tem pouca gente fazendo. E o grupo de aulas abertas, que aqui é mesmo um trabalho vocacional. São temas, e vocês que estão aqui vão poder ver uma reformulação, um aprimoramento disso a partir do próximo trimestre, inclusive contando com o diálogo com vocês, né? Vocês vão me ajudar nesse processo de escolhas das temáticas. Eu vou explicar no final como é que vai ser o processo para o próximo trimestre. E quem está desde o começo, né, não sei se já perceberam, essa é a terceira aula. Então, um trimestre de trabalho, tá, gente? Vamos iniciar outro trimestre e vai ser bacana. Como é que vai ser a aula hoje? Dividida em 4 momentos. Primeiro, um momento de uma provocação sobre significado da filosofia, né? O que é filosofia, dentro de uma perspectiva possível, né? A aula que não trata de abordar muitas correntes, até porque não teríamos tempo, mas mostrar uma perspectiva possível e vocês vão pensar junto. Eu não estou aqui nesse local de detentor de nenhum saber absoluto, então o tempo todo pode ter interação na aula, tá, gente? Eu consigo acompanhar o chat, se você quiser falar, você pode levantar a mãozinha, mas eu vou fazer esse primeiro momento de apresentação. Depois eu vou falar também sobre uma perspectiva sobre o pensamento africano, sobre a filosofia africana. Terceiro momento, e aí eu vou explanar 2 recortes muito específicos, tá bom? Eu vou falar um recorte muito específico de Egito, né, dentro da perspectiva antiga que alguns egiptólogos trazem, e eu vou falar também de uma cultura que é o quarto movimento da aula hoje, que é a cultura malinesa, à luz dos pensamentos, dos textos do Amador Apantebá. Então, tudo que eu vou falar tem uma fundamentação teórica, claro, né, a gente coloca também alguma coisa das experiências, dos debates em outros espaços, mas começa dentro dessa perspectiva, né? Então, o pessoal aqui do chat já foi respondendo lá do início, né? Tem gente aqui
de Curitiba, Pernambuco, tem Salvador, Bahia, Rio das Antas, Santa Catarina, Vila Velha, Espírito Santo, né? Letícia, que foi nossa aluna do Movimento de Sankofa, Débora aqui também, Daniel, que está lá em Adamantina, São Paulo. Então é isso, galera. Então, ao longo da aula, a gente vai trabalhar com algumas provocações, então fiquem à vontade para mandar aqui no chat, que eu consiga acompanhar, e responder aqui também. Quem quiser abrir a câmera, também pode ficar à vontade, não é obrigatório, mas Débora está em Alvorada, Rio Grande do Sul. Débora também, não estou vendo o rostinho de Débora aqui, Débora está nossa aluna também do Movimento Sankofa. Galera, primeira reflexão que eu vou trazer é sobre o que a gente chama de filosofia. Né? E aí eu gostaria de perguntar, né? Começar com uma pergunta. O que vocês consideram como filosofia? Vou trazer aqui uma possibilidade de resposta a partir de um autor que ainda não é um autor africano, e depois uma provocação com um autor nosso, né, lá de Salvador, Bahia. O que vocês acham? Pode responder aqui com o microfone ou pode mandar aqui no chat. Né? Não precisa ser resposta grande, elaborada, não. É só, eu acho que é tal coisa. Certo? Dá uns segundinhos aqui para vocês. Estão tímidos ainda? Débora levantou a mão. Pode abrir seu microfone, Débora. Posso não estar certa, tá, professor? Mas filosofia não é um modo de vida com os preceitos, com um modo de ser e de pensar, de se levar a vida. Eu sei que não é quase isso, mas tem uma palavra que é mais específica, eu acho. Como a colega disse ali, formas de pensar e de viver, né? Tá, então vamos aí. Só que existem várias formas de pensar e de viver que não necessariamente são filosóficas, né? Então, formas, maneiras de compreender, de viver, filosofia são as várias formas de pensar e de viver, a busca para entender quem somos e o que nos rodeia e o movimento do universo. Bacana. Letícia levantou a mão, se quiser falar, só abre o microfone, Letícia. Eu acho que é uma forma de investigação pelo saber, sabe? Que foge do senso comum, mas que a gente pode olhar para outras fontes, tipo natureza, ou questionar mesmo coisas que já existem, mas eu vejo a filosofia como algo que foge, assim, da norma. Bom, filosofia são as várias formas. Obrigado, Letícia, pela colaboração. São as várias formas de pensar e viver, a busca de entender quem somos, o que nos rodeia, um tipo de questionamento no meio que ocupamos, e filosofia é uma forma de reflexão sobre as coisas. Perfeito. Tudo que vocês colocaram está dentro, né? Mas aí eu vou um pouquinho antes, né? Samuel que está chegando aí, eu vou um pouquinho antes, né? Temos conceitos, né, para tratar das coisas. Dentro da academia, na vida, tem conceitos. E esses conceitos, né, eles são que definem as coisas. E por mais que a filosofia seja muito ampla, ela vai ter algumas conceituações, certo? E aí a gente vai pensar o seguinte, eu vou antes um pouquinho, né? Primeiro a gente vai ter a ideia de natureza, né? E vocês vão entender por que eu estou indo antes da filosofia. A natureza é basicamente a totalidade das coisas existentes que não necessariamente tem interferência humana. Concordam comigo? Nós, ao mesmo tempo, contemplamos a natureza e fazemos parte dela, apesar do pensamento ocidental moderno coisificar a natureza e nos colocar distante dela, né? Só que a gente vai evoluindo, né? E a gente desenvolve, vai interferindo na natureza, vai modificando o nosso comportamento e a gente começa a desenvolver um negócio chamado cultura. Dentro da cultura, a gente pode entender de maneira bem resumida, tá, gente? Aqui eu estou resumindo bastante. Cultura é tudo aquilo que existe e que tem uma intervenção humana. Então, o que é natural não necessariamente tem intervenção humana, mas a cultura tem essa presença direta humana.
a intervenção não necessariamente vai ser uma transformação direta, mas eu acredito, e vocês vão ver que os egípcios também acreditavam nessa ideia de transformação constante, mas não necessariamente a gente precisa transformar. Só em elaborar algo, a gente já está fazendo o processo ali, né, de criação. E aí, dentro disso, para tentar explicar, esquematizar muita coisa que a gente não conseguia ainda na natureza, nós estamos desenvolvendo narrativas, né? Porque nós desenvolvemos a linguagem, que é muito importante, certo? A linguagem é isso que vai conseguir fazer esse processo de presentificar o ausente, né? De trazer à tona o passado, de comentar o agora e até mesmo de projetar o futuro. A gente faz isso através do pensamento e da palavra. Então, a linguagem está dentro disso tudo. Com a linguagem, a gente desenvolve os mitos, né? Lembrando que mito é diferente de lenda. Né? Todo mundo aqui sabe a diferença de mito para lenda. Né? Se eu tiver um pouco acelerado, vocês me falam, ô professor, volta aí, tá? Mas que isso é uma conceituação antes da gente chegar na filosofia. Né? O mito, ele vai ser um discurso, né? Ele vai ser uma imaginação no sentido de colocar imagens, não de criar aleatoriamente, sobre origem, sobre costumes, sobre tudo, sobre o todo, inclusive. A lenda, ela não vai ter esse compromisso. A lenda, elas são particularidades. Uma lenda pode estar dentro de um escopo mitológico. O personagem é Hércules, lá da mitologia grega. Tem as lendas dele. Mas ele em si não é a mitologia. A mitologia dá conta de coisas que são mais atemporais e do todo. Né? A lenda são pequenas histórias. Muito provavelmente existia um sujeito muito forte na Grécia, dava conta de algumas coisas, teve algumas aventuras e as pessoas foram encarnando essa narrativa nele, colocando ele como um semideus e herói. Mais tarde, quando a gente junta um mito mais uma ritualística, tem uma religião. Né? Ou seja, quando a gente pega um mito, uma explicação que nós começamos a dar sobre algo, sobre a natureza, sobre o todo, coloca isso dentro de uma ritualística, nós vamos ter as primeiras religiões. Todas as narrativas, todas as grandes civilizações do mundo vão ter as suas concepções mitológicas e elas vão ter as suas ritualísticas e vão formar suas próprias religiões. Isso é comum, né? Se existe uma natureza humana, isso está intrínseco na natureza humana. Mas isso é um debate também para outra coisa, outra aula. E aí acompanhe meu raciocínio. Se nós começamos a alterar a natureza, começamos a explicar, ou tentar explicar aquelas coisas que a gente não tinha uma noção direta, de onde a gente criou os mitos para isso, agregando uma concepção divina das coisas, e nós colocamos isso dentro de uma ritualística, né? Por quê? Porque a gente começou a ter consciência de algumas coisas, da própria vida, do convívio, da morte, e nós também desenvolvemos arte. Porque para o ser humano a realidade não basta, né? Aí precisa ter também a arte. E aí depois disso tudo é que a gente começa a fazer elaborações mais profundas com aquelas perguntas que parecem clichê, mas não são. Que é para onde eu vou, de onde eu vim, quem sou eu, o que eu vou fazer na vida. A partir daí é onde a gente começa a ter algo que a gente pode chamar de filosofia. Filosofia, que a gente vai ver aqui que é uma palavra que vem do grego, mas ela tem origens que são de outros povos e de outros tempos. Então, a gente pode sim partir do pressuposto que isso que a gente está chamando de filosofia, que essa investigação, que esse procurar saber, é inerente a todos os povos. Tá tranquilo por aí? Se não estiver tranquilo, manda não. Se estiver tranquilo, manda sim aí no chat. Tá bom? E aí, eu queria perguntar, né? Todo mundo pode fazer filosofia, galera? Aliás, antes de perguntar isso, todo mundo faz filosofia? Todo mundo é filósofo? O que vocês acham? Bom,
há um determinado recorte histórico, onde as pessoas vão colocar a filosofia em um determinado local de intelectualidade, de saber muito elevado, e aí teremos, sim, o Lucinda dizendo que sim, né? De local elevado, e a gente vai ter essas modificações, né? Tem momentos que a filosofia vai estar muito em voga, tem momentos que a religião vai estar muito em voga, tem momentos que a filosofia vai questionar essa religião, mais tarde chega um negócio chamado ciência, né, que vai complicar tudo, e vai questionar a filosofia, e vai questionar a religião, mas, dentro da perspectiva, e como eu disse, o primeiro autor que eu vou citar ele não é essencialmente, não é africano, mas eu acho que é uma reflexão válida para cá, que é o Antônio Gramsci. Ele traz uma reflexão sobre o ser filósofo que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: a filosofia é algo que ela tem que ser tirada desse local do difícil, certo? Para quem não conhece, Antônio Gramsci, ele foi um grande pensador e ele, como posso dizer, ele foi prisioneiro na Itália e ele, por algum motivo, deram papel e lápis para ele. E ele foi fazendo um conjunto que mais tarde foi publicado em tomos, 3 tomos, chamados Cadernos do Cárcere. Ele faz vários ensaios. Inicialmente, né, o tomo 1, que eu estou me referindo aqui para falar do ser filósofo, sobre filosofia, vai ter ensaio também sobre arte, vai ter ensaio sobre política. Então, um intelectual muito importante do século XX, que serviu e nos serve hoje para a gente pensar algumas questões, né? Morreu sendo perseguido pelo fascismo, vou até projetar aqui para vocês. Só uma fotinha dele, para quem não tem tanta familiaridade. Nosso grupo é sempre muito heterogêneo, né? Então tem gente de diversos tipos de formação, tem gente de tudo quanto é área, então estamos, tá? Pô, que bacana, Luciana, você está estudando Gramsci no campo da cultura, né? E aí, só situando, galera, para quem está chegando, né? Então, esse é o Gramsci, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: a gente tem que destruir o preconceito muito difundido de que a filosofia é algo muito difícil, né? Então, pensar sobre a própria realidade, né? Ah, outra coisa, galera, ao longo da aula eu vou projetar um mapinha mental aqui para vocês podem dar zoom no próprio Meet de vocês, tá? Vocês podem dar zoom no próprio Meet de vocês. Então, ele vai te colocar essa ideia. Porque a partir do momento que você está refletindo sobre as perguntas fundamentais, você filosofa. Claro, vai chegar um momento que você precisa fazer uma investigação mais profunda, né? Apurar mais, colocar tempo. Vai precisar mediar leituras, de mediação de leituras, certo? Só que ele também vai dizer que todos os homens e mulheres podem ser filósofos. Então, já é uma noção diferente daquela noção que é muito colocada no iluminismo. A gente vai ver o que o iluminismo fez com esses saberes filosóficos do continente africano, de que precisa ser uma cátedra, certo? Precisa ser homens iluminados, com determinada linguagem, etc. Todo momento você está filosofando. Quando você está passando aquele BO lascado na sua vida, e você pensa, o que eu vou fazer agora? Entendeu? E aí você está refletindo profundamente sobre isso, tem um quê de filosofia nisso aí. Tem um quê de busca intensa por algo maior, uma sabedoria mais profunda. Outra coisa é que ela vai tentar superar meramente as explicações da religião. Não necessariamente ele vai estar excluindo, apagando as religiões, mas ele vai dizer que o pensamento filosófico ele vai superar, ou vai tentar superar as explicações da religião, e ele vai tentar também superar o senso comum. Aquela fala que todo mundo reproduz, que não necessariamente sabe de onde está vindo, né? Mas por várias questões elas são reproduzidas. Hoje a gente estava numa aula ali, e o colega falou assim, né? Eu detesto o eu acho, porque eu acho dá a chancela da ignorância para a pessoa, né? Ela é permitido ser ignorante, né? Eu acho o quê? Mas peraí, você sabe? Você está investigando, né?
Claro, né, ele foi brincante nessa fala, mas tem um quê aí de provocação muito profunda para a gente fazer aqui. Outra coisa é que não existe filosofia em geral. Existem diversas filosofias ou concepções do mundo e sempre se faz uma escolha entre elas. Como ocorre essa escolha? Essa escolha é um fato puramente intelectual ou é um fato mais complexo? Ele deixa a pergunta. E é isso que a gente vai entender agora. Nós escolhemos uma determinada linguagem no nosso cotidiano. Nós escolhemos ou nos é colocado uma determinada linguagem, uma determinada narrativa no nosso cotidiano, certo? E aí, outra definição que a gente pode dar de filosofia, e aqui eu já vou citar um pensador que é africano, já citei aqui em outros momentos, que é o Théophile Obenga. Aí anotem esse nome. Vou até projetar o rostinho dele aqui também para vocês. Théophile Obenga. Ele, junto com o Cheikh Anta Diop, né, e outros da mesma geração, né, eles tentaram fazer um processo de recuperação que é esse processo de recuperação com o auxílio da arqueologia, da egiptologia, desse conhecimento. Porque eles são de uma geração marcada pelo que a gente chama de renascimento africano. A gente não, né? Eles já se chamavam assim. A gente vai explicar o que é esse renascimento. Então, Théophile Obenga, ele vai ter uma definição de filosofia que é bem interessante, né? Filosofia pode ser definida como pensamento reflexivo sistemático sobre a vida. Pronto, uma definição direta. Só que ele vai falar que em tempos remotos já existia uma arquitetura filosófica muito grande, ele vai estar se referindo especialmente 2000 anos antes de Cristo no Egito, Kemet, né? Ele não está muito familiarizado com o termo, a gente usa Kemet, né? Então, o Vale do Nilo, Kemet, né? Ou Antigo Egito, Cush, certo? Então, tem uma questão, né? Quando eles vão traduzindo cada vez mais e mais hieróglifos egípcios, vou parar essa apresentação aqui do Théophile Obenga, todo mundo já conheceu ele, né? Quando eles vão traduzindo os hieróglifos, né, desde o Champollion para cá, e aqui vale um adendo, né? A egiptologia produzida pelos europeus, sobretudo pelos britânicos, muitas vezes elas não davam conta de uma realidade que era Kemet, viu, gente? É um perigo. Por isso vai ter uma geração, sobretudo os egiptólogos africanos, que vão participar da concepção da História Geral da África da Unesco, eles trazem uma leitura mais crítica sobre isso. O Champollion, ele fez um trabalho muito interessante. Ele realmente foi o cara que traduziu aquela parada e não colocou, muito pelo contrário, né, ele não colocou noções racistas, ele não tentou embranquecer o Egito, não chamou ele de Oriente Próximo, muito pelo contrário, né, ele deu conta e já falava que o Egito era uma terra de negros, diferente de uma outra intelectualidade europeia do período, que não conseguindo ignorar, minimizar tudo que o Egito fazia, que era explícito, né, tentava se embranquecer. Isso é um exercício ideológico, né, dentro, inclusive, da academia da época. Mas eu vou chegar no século XVIII e dar anotações. Anotem e perguntem no final e comentem, certo? Então, essa questão do Egito Antigo, né, quando eles começam a pegar essas primeiras línguas reveladas pelos hieróglifos, né, e aí tem aquelas línguas egípcias, né, que a gente estuda na escola, né, hierático, demótico, copta, enfim, a antiga língua egípcia, né, e a gente vai começar a ver algumas traduções mais do final, mais recentes, que é uma mistura de grego com copta. Quer dizer, já existia um intercâmbio ali entre os gregos e os egípcios, anotem isso aí, intercâmbio. Porque tem uma vertente também afrocentrada que fala muito de saque dos gregos. A gente vai ver que não é bem assim também, tá? A gente tem que ter uma postura criticamente séria, tá? Então, começa, né,
a partir desses estudos, entender que existem línguas africanas que são faladas atualmente na África Negra, né, constituem uma mesma comunidade linguística, ou seja, todas elas vêm de uma mesma comunidade linguística que é nilótica, olha só que interessante, mas elas foram se dividindo em diversas partes. E aí, alguns estudos desses vão ser publicados a partir de 1974, tá? Só que aí começa, né, um movimento de que, primeiro, a África, um movimento sobretudo com o iluminismo, ela não seria parte da história do mundo. E que o Egito não seria parte da história da África. Olha só, deixa eu esclarecer, né? O Egito não seria parte do continente africano, então ele estaria no eixo da história, e o continente africano não estaria no eixo da história. Essa perspectiva é uma perspectiva do século XVIII, só que vai nos ajudar a entender diversos pensamentos que vão acontecendo, pensamentos e movimentos políticos e econômicos, né, que vão acontecer posteriormente. Então, a gente vai ver ali, né, que tanto uma teoria do início do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, a gente vai ver com a figura do Volney, vocês podem pesquisar depois, vocês vão ver com a figura do Hegel, por exemplo, ele que vai, já no final da vida, né, o Hegel da juventude, ele tinha a mente mais arejada, no final da vida ele vai ficando mais truncado, ele vai dar esse pronunciamento, né, de que o continente africano estaria na infância, que ele seria ahistórico, isso tem registro, né, na virada de 1830 para 1831. Então, são pensamentos de grandes intelectuais do século XVIII, do início do século XIX, intelectuais europeus que vão dar conta de entender toda uma lógica que vai ser também a lógica do colonialismo. Vocês conseguem compreender? O colonialismo, ele é a tradução política, econômica, de dominação, de toda uma arquitetura intelectual que já estava sendo feita. Porque eles não fariam a atividade prática, a atuação prática, o domínio, se não tivesse toda uma chancela e toda uma estruturação intelectual. O que você precisa dominar todas as esferas do saber, porque saber também é poder, para legitimar uma dominação. Invisibilização, inferiorização, na narrativa acadêmica, é uma forma de silenciar pessoas, de apagar pessoas, certo? De apagar culturas. Então, existem essas diversas reflexões filosóficas. O Kant também vai ser um desses que vai falar desse continente sem história ou sem valor, da coisificação desses sujeitos, mas só tinha esse ponto? Não. Existiam outros intelectuais na mesma geração que pensavam diferente, né? O Jean-François Champollion, ele morre no início do século XIX, década de 30, ele vai decifrar essa escrita sagrada egípcia, ele já vai falar, né, que os princípios gerais da escrita eram fenomenais, ele vai falar da diversidade etnolinguística, certo? Ele vai falar do rio divinizado, ele vai falar de todas as grandiosidades, concebendo o Egito como terra negra. Então, para ele, não era um problema. Tem outros intelectuais também que vai falar, olha, a arte, a ciência, a própria palavra, muitas ideias gerais sobre civilização provinham do continente africano. Porém, a nossa barbárie europeia faz com que esses povos sejam subjugados e hoje eles estejam em estágio de escravidão. Então, nós vamos ter esse tipo de relato também no século XVIII, os dois lados, certo? E o que isso tem a ver com a filosofia africana?
Tem a ver, gente, porque nós somos um território colonizado. Nossa mentalidade colonizada, ela não nos dá acesso, ela não nos dava acesso a determinadas estruturas de saber. E quando essas determinadas estruturas de saber chegavam, elas eram tratadas apenas como mito. Ora, por que que a narrativa judaico-cristã não é tratada como mito? Todo mundo está ciente da narrativa judaico-cristã. Onde é que a gente encontra a narrativa judaico-cristã para o surgimento do mundo? E aqui eu não estou inferiorizando religião nem nada não, tá, gente? É a provocação filosófica da aula. Onde é que está a mitologia judaico-cristã? Na Bíblia, lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros vão dar conta desse surgimento, né? Da humanidade, ou melhor, da humanidade, do universo, depois do planeta, depois da humanidade, e tem toda aquela história, né? E às vezes, né, o que está nas narrativas mitológicas ou é uma tentativa de ensinamento moral, filosófico, ou é resultado de uma arquitetura da psique, ou é uma projeção daquilo que se almeja para aquela sociedade. Natural para que os judeus queiram que o Éden, a representação do paraíso, seja um oásis ou uma floresta amazônica, um local de abundância. Porque no local de origem deles é um local de escassez, né? Um local árido, um local seco, né? Então, olha a projeção do que era o ideal de Éden, o ideal de local perfeito. Tinha que ser um local com opulência, né? De água, de recursos naturais e etc. Enfim, essa narrativa, para quem é adepto de religiões de matrizes cristãs, não são mitos, né? É uma verdade dentro daquela arquitetura, inquestionável. Mas quando você trata, por exemplo, da cosmovisão dentro de uma perspectiva urbana, que se traduz aqui no Brasil através dos terreiros, não, isso aí é mito. Pior ainda, isso aí é do demônio. Entenderam onde eu quero chegar? Então, é uma perspectiva para a gente começar a pensar. Só que aí, a gente vai ter um movimento que acontece nesse continente africano pós-Segunda Guerra Mundial, de lutas por libertação. Acontece um movimento de intelectualidade, onde esses intelectuais das colônias foram estudar nas metrópoles, se nutriram daquela intelectualidade, daquele saber, foram testados lá pelos próprios métodos europeus e proporam, inclusive, saídas, inclusive, revolucionárias. Algumas dessas rechaçadas pelas academias das metrópoles nas quais eles estavam lá apresentando suas teses. Não podemos esquecer, então, um exemplo que não está aqui na obra, não é um autor, não está aqui nessa aula, não é um autor para esse tema, que é o Frantz Fanon. Frantz Fanon, ele teve sua tese rejeitada. Sheikh Anta Diop teve sua tese rejeitada inicialmente por falta de capacidade acadêmica, não. Por quê? Eles conseguiram provar, eles conseguiram questionar, utilizando os métodos das academias europeias, várias questões que estavam acontecendo no continente africano. Trazer à tona uma crítica profunda ao colonialismo. Mais tarde serão publicados em forma de livro. Trazer um processo de reconhecimento de saberes, de filosofia, de conhecimento técnico do continente africano. Né? Cito muito o Sheikh Anta Diop, o autor. Eu já estou me livrando um pouquinho do Sheikh Anta Diop, eu estou agora me engraçando com o Amadou Aponteba, né? Aí eu estou deixando o Sheikh Anta Diop um pouquinho para lá. Mas, então eles vão trazer essa questão. E o Teófilo Obenga, ele vai trazer uma análise crítica sobre esse momento de renascimento, que é o renascimento africano. Se inspirando na nomenclatura, ele é profundo, porque a gente acha que quando a gente pensa em renascimento, a gente pensa logo naquela saída do medievo, naquela encarnação moderna, né, no humanismo e etc. Ele vai falar, não, renascimento que a gente está falando aqui é lá do renascimento da época de Amenemhat I. Isso aqui a gente está falando de 1990 a.C. Já existiam palavras lá, ou expressões, certo? De renascimento, que é criar algo novo,
mas criar algo novo no sentido de instruir, no sentido de ensinar, certo? Então, quando ele fala do renascimento africano, ele não está se inspirando no renascimento moderno. É isso que ele fala, né? Claro, os outros não necessariamente, mas na perspectiva do Théophile Wenger, já que é para criar uma nova arquitetura de saber, que é uma arquitetura diferente do que as metrópoles, do que os colonizadores nos fizeram aceitar, né? Então vai ter que ser nas nossas bases. E que base mais rica do que as bases nilóticas, né? O que for das bases nilóticas que foram se espalhando os diversos outros saberes. Teve uma aula aqui que um rapaz perguntou assim, Rodrigo, mas quando você fala de Egito, você não está invisibilizando as outras matrizes, por exemplo, saberes do candomblé ou da umbanda? Aí eu falei, não, dos nossos vovôs, ele até usou o termo Vinícius, não está aqui hoje não, acho. Até os nossos vovôs, nossas vovós, se tratando da ideia de ancestralidade. Aí eu expliquei para ele, meu caro, aqui a gente está falando de uma raiz muito antiga, e não é invisibilizar o outro, invisibilizar a outra cultura. É muito pelo contrário, é entender a raiz disso. Por quê? Tem uma coisa, que é o que o Sheikh Anta Diop vai colocar, existe uma ideia de mono-originismo em todas. Existe uma ideia de entender a natureza como algo complexo que está em nós, em todas. O que vai mudar a linguagem, vai mudar a forma de expressar e etc. Então, existem cosmovisões que vão se apresentar diferentes, mas caminham para essa origem nilótica. Então, foi isso que eu quis dizer, que na verdade eu não estou dizendo nada. Quem está dizendo é Théophile Wenger, tá bom? E aí, né, ele vai trazer que não pode fazer um renascimento africano sem uma perspectiva crítica e buscar essa rica herança da África e também das diásporas, né? Tem muitos autores lá do continente africano que consideram muito a diáspora como um território do continente africano, né? Como se fosse mais um território do continente africano. Outros, a depender da região que você vai, não vou considerar tanto, não, tá bom? E aí, o Aimé Césaire fala, né, que a via mais curta para chegar ao futuro é aquela que passa sempre pelo aprofundamento do passado. Essa frase é do Aimé Césaire, aquele cara lá da grande crítica ao colonialismo, mestre de Fanon. Outro questionamento, né, da filosofia radical também é ao tráfico, né, à sociedade escravista, né? O Théophile Wenger, ele vai trazer isso recente, inclusive, né? Estamos em 2025. O Théophile Wenger, ele vai trazer um texto. Esse texto eu vou mandar até para vocês no grupo, certo? Esse texto ele vai trazer, falando, se não me engano, em 2010, ele vai trazer uma crítica que é o seguinte: até hoje, alguns intelectuais dentro do próprio continente africano, eles não fizeram uma crítica profunda do que foi, né, o tráfico escravagista, né? Nós aqui no Brasil estudamos bastante, tal, talvez uma galera ali de Angola tenha muita coisa, só que ele vai falar que, no geral, esse impacto, claro, isso há alguns anos atrás, né? Ele ainda precisava ser mais estudado. Olha só que interessante, né? Mas isso é a fala do Théophile Wenger, né? E aí, quando ele fala dessa crítica radical, ele traz dois exemplos de homens da diáspora, né? Que é o Aimé Césaire e o próprio Fanon. E essa crítica africana seria mesmo para pensar o modelo neocolonial que se instalou, né? Qual é o modelo neocolonial, gente? O modelo neocolonial é um modelo, salvando as raras exceções, de múltiplos microestados, da herança de vários conflitos, o equipamento de toda uma máquina pública ainda codependente das antigas metrópoles, certo? Isso é o que ele está chamando ali de neocolonialismo. Então, retornar a esse Egito, para o Théophile Wenger, é uma necessária para reconciliar todas as civilizações africanas com sua própria história, né? E aí ele vai falar, para construir um corpo de ciências humanas, para renovar a cultura. Então, o Egito
e as outras culturas Banto e Urubá das diversas regiões, né, iria colocar de novo esses sujeitos africanos dentro de um eixo da história, entendendo e se apropriando de tudo que eles produziram. E aqui, para quem estava lá na primeira aula, que foi sobre o Sankofa, vai lembrar, né, o movimento Sankofa, o que significa, né? É pássaro que voa para frente olhando para trás, quer dizer, nunca é tarde para voltar e aprender com o passado ou tomar o que é seu. É dentro dessa perspectiva. E aí tem uma provocação, não sei se o livro está aqui perto, mas que é do professor Muniz Sodré. O professor Muniz Sodré, ele vai trazer no livro O Pensar na Cor uma provocação sobre como que a gente pensa filosofia, como nos ensinar a pensar filosofia. Primeiro que a modernidade, quando ela vai fazer um movimento de renascimento, de humanismo, ele precisa de um referencial, não é? E qual o referencial que a modernidade vai pegar, galera? O grego, né? Vai pegar o referencial grego. Esse aí é o Muniz Sodré. Vou botar o livro aqui. Ele vai pensar o grego. Só que aquele mundo grego, gente, era complexo. Aquele mundo grego, eles tinham uma unidade porque falava a mesma língua, né, tinha o mesmo padrão religioso, a arquitetura mitológica era a mesma, só que eram cidades-estados diferentes. Então, o sujeito ateniense tinha um modo de fazer diferente do modo espartano. Ponto. Não podemos esquecer que vai ser uma sociedade que eles vão pautar, eles criaram, eles sistematizaram a arquitetura de governo, que inclusive inspira o que a gente tenta utilizar hoje, que é a democracia, né? O demo que vai ser coisa do povo, né? E demo também pode ser traduzida como pobre, tá? Mas era uma sociedade que tinha base escravista também. A gente vai ver vários filósofos que eles eram membros de uma certa aristocracia, por isso que eles tinham tempo para refletir, mas de qualquer forma eles criam essa ideia da polis, eles sistematizam essa ideia de uma democracia, mas esse grego, ele passeava pelo Mediterrâneo, gente. Inclusive muitos bebiam de fontes que eram fontes egípcias, né? Então, muitos deles, eles vão fazer esse processo. Tem um texto de um autor chamado Ioporeka Somé. O Ioporeka Somé, vou colocar uma fotinha dele aqui, ele é egiptólogo. E ele vai falar dessas diversas incursões dos gregos ao Egito, por exemplo. E a gente vai extrapolar um pouquinho a 1 hora, tá, gente? Mas faz parte do processo, tá? Muito enfim. Eu tenho que fazer aula 1 hora e pouquinho, a gente vai extrapolar um pouquinho, que é muita coisa. E a gente ainda vai conversar no momento final, né? O Iopereka Somé, ele vai trazer, né, alguns questionamentos, né, que casa muito com o que o professor Muniz Sodré vai trazer também. Deixa eu só colocar aqui o... Aqui. Esse é o professor Ioporeka Somé, egiptólogo. Vocês encontram palestra, inclusive, dele no YouTube. Em inglês, ele fala pausadamente, bem de boa. Então, ele vai falar desse preconceito que as luzes falam sobre o Egito, sobre o continente africano, né? Casa muito com a provocação do professor Monitoré no seguinte, né? Criaram uma ideia de antiguidade, a modernidade criou uma ideia de antiguidade, como se essa antiguidade grega fosse uníssona, e como se esses gregos tivessem feito brotar da própria terra todos os conhecimentos e eles não tivessem bebido, né, do solo africano, certo? Por outro lado, tem um pessoal que não é esse que eu estou citando, a galera mais nova, mais contemporânea, eles vão falar muito de saque dos gregos. Esse saque não é do grego, gente. O mundo antigo é um mundo de intercâmbio.
Então, o grego estava circulando. Assim como o saber no Egito, se o sujeito chegasse numa casa do saber, um per-anque, uma casa da vida, né, ele seria instruído, né, porque a instrução era dada a todos aqueles que reconhecessem o mestre. Você reconhecia o mestre, você se colocava à disposição de aprender, o mestre te ensinava. Você passava pelos rituais iniciais, você passava pelos processos de experiência. Imagina no Egito Antigo, você no pátio de um templo e tendo uma aula com o mestre, isso era comum. E quando você voltava para o seu território, você montava, né, a sua, não imitação, mas a sua versão de uma perpunk, de uma casa da vida. Né? Você montava um museu, né, que é a Casa das Musas. Pitágoras vai fazer isso. Ensinava, colocava lá, nessa casa só entra quem sabe de aritmética. Por que ele fazia isso? Porque os gregos consideravam duas ciências específicas, a aritmética, né, a matemática e a filosofia. Eles entendiam que existiam essas duas ciências. O resto não era ciência. Ué, Rodrigo, mas ciência é outra coisa, na modernidade. Tá? Ciência é outra coisa. Os gregos, eles eram ótimos pedagogos, como diria meu professor de filosofia. Por quê? Eles tinham três formas de pensar. Tinha a doxa, tinha a tecné e tinha a episteme. Episteme é o que seria a ciência. Dentro da episteme tinha o quê? Matemática e filosofia. Por quê? Era uma época, gente, que o saber não era utilitarista como é hoje. Onde a natureza ainda não era quantificada como vai ser a partir da modernidade. A técnica era tudo que era técnica. Pelo, investigação, ou seja, a resolução de problemas, a construção de coisas. Era técnica. Certo? O nosso senso comum seria a doxa para eles. Era o saber mais vulgar, a opinião. Então, era uma lógica que não era a lógica moderna. Só que a lógica moderna, ela vai lá e fala, olha, a gente precisa de um referencial clássico, um referencial de um tempo onde o conhecimento era mais difundido, então eles pegam isso. Ciência na modernidade vai ser outra coisa. Ciência vai dar conta de quantificar a natureza, desacralizar a natureza, quantificar coisas e resolver problemas e produzir coisas. Tá? Então, quando a gente vai para a antiguidade egípcia, e aí o Yoporeka Somé, ele vai fazer uma crítica sublime ao Immanuel Kant. Não estou dizendo que a gente não tem que ler, tá? A gente tem que ler lá a Metafísica dos Costumes do Kant, certo? Mas entendendo e fazendo esse crivo crítico, mas sem a doideira de falar, não vou ler porque esse sujeito aí tinha esse pensamento. Então tem que entender até para criticar, tá, gente? Por mais que a minha perspectiva de entender ciência hoje não seja a mesma de René Descartes, é interessante passar pelo discurso do método, sabe? Você não vai deixar de fazer. Aí o que a professora Graziele Novato fala, né? Você quer estudar a história da África, vai estudar duas vezes. Você vai estudar os europeus e vai estudar o continente africano também. Ponto. E aí vai ter uma série de outros filósofos da contemporaneidade, Rumi, Voltaire, Montesquieu, Gobineau, que vai reforçar essa ideia desse continente africano. Mas quando, desse continente africano sem história, mas quando a gente vai estudar a antiguidade, a gente quebra essas bases, certo? Por quê? A gente entende a primeira coisa. O período que a Europa foi pioneira, digamos assim, foi um período muito curto. Curto, mas avassalador. A base que ela utilizou para ter o seu referencial de expoência, de cultura e etc. no período do Renascimento, um sopro de vida na catástrofe europeia, eles se inspiraram nos gregos, mas os gregos bebiam de Kemet. E aqui nós temos uma série de saberes. E é onde a gente vai entrar, gente, na parte mais filosófica, que é a parte que eu percebi que alguns alunos gostam mais, que é onde a gente vai refletir diretamente nos ensinamentos da cultura. E aqui eu vou projetar para vocês um mapinha mental, tá bom? Vocês já conhecem, quem é meu aluno já conhece o formato. E aí a gente vai pensar em duas perspectivas. A noção de saber geral, geralzão. Eu vou trazer alguns conceitos dos egípcios, certo? Naquele recorte que eu falei para vocês, 2000, 1990,
antes de Cristo. E vou trazer uma perspectiva que é do povo Bambara, que é do povo Fula. Uma perspectiva de um grupo, de um macro-grupo, na verdade, que a gente chama de malinês, mas que está ali onde hoje é o Mali, onde hoje é Burkina Faso, entendeu? É uma grande cultura de territórios que são territórios hoje de alguns países diferentes. Isso à luz do pensamento de Amador Apantebá, que aqui é uma noção de saber e uma noção de pessoas, né? Tem uma lógica dentro disso tudo. Deixa eu só mostrar. Não é esse o primeiro. O primeiro é esse daqui. Cadê? Então, dentro da perspectiva egípcia, eles vão ter alguns ensinamentos. A primeira coisa é que eles consideram o todo. Eles não fragmentam, diferente da ciência moderna. Aqui, né? Eles vão dizer que vão surgir o Atom, dentro desse monoorigenismo polimórfico. O que é monoorigenismo polimórfico, Rodrigo? É quando você acredita numa força, numa primazia criadora. Isso vai acontecer em diversas culturas. Só que ele não é único. Ele vai se desmembrar em diversas energias, em diversas forças, em diversos avatares. Depende da cultura, tá bom? Os hindus, eles vão... Krishna mesmo, ele aparece nas narrativas hindus em momentos históricos diferentes e são versões diferentes do mesmo Deus, da mesma divindade. Então, que é 4 princípios primordiais. Os 4 princípios primordiais, e aí tem uma coisa que vocês vão ver no Egito, que vocês vão ver também nos Bambara, nos Fula, vocês vão ver também na cultura malinesa. A ideia de natureza em miniatura. Fazemos parte da natureza ao mesmo tempo que temos a natureza em nós. Geralmente, quando eu peço para um aluno meu, de fundamental, de médio, pensar na natureza, ele pensa na floresta, na cachoeira, etc. Ele nunca pensa nele mesmo. Eu queria perguntar, quando vocês pensam em natureza, tirando agora, que eu acabei de falar para vocês, mas quando em outros momentos vocês pensavam em natureza, vocês pensavam em si mesmos? Ou vocês pensam em um ser externo, em uma coisa externa, em um ambiente, né? Que vai ser de circulação fluida do Ocidente, atrelado a um ser. Tudo que está embaixo é como a verdade, a complexidade da vida. E a gente vai chegar. A partir desse monogenismo e dessas diversas possibilidades de criação, vem as outras divindades, vem surgindo ambientes, flores são em ambientes estéreis, né? O pessoal respondendo aqui. É isso, essa participação, galera, ó, é super necessária, tá? Que vocês são natureza. Essa ideia de se pensar fora da natureza é ocidental moderna. Que depois que a gente desacralizou a natureza, né, a natureza passa a ser para a gente não algo próximo, interno, não algo a ser entendido. Eu vou contar uma historinha para vocês depois. É uma historinha que eu contei do movimento de São Paulo, mas eu vou contar aqui para vocês. E aí nós nos separamos de nós mesmos. Isso é uma perspectiva de enxergar o mundo. Não precisa ser a única, entendeu, pessoal? Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em Deus lá longe, né? Distante, é muito abstrato. Para algumas culturas, Deus vai estar interno aqui dentro de você. Você fechou o olho aqui, minimamente se concentrou, Deus já está se manifestando em todas as suas partículas. Essa é uma perspectiva africana do pensamento. Quando eu digo perspectiva africana do pensamento no singular, me refiro também quando o Cheikh Anta Diop fala da unidade cultural da África negra. São povos muito distintos,
troncos etnolinguísticos que vão formando várias camadas, mas tem uma ideia de monooriginismo aí que é presente em vários, e tem uma ideia de comunhão com a natureza que é muito interessante para a gente repensar paradigma. Esse tipo de aula aqui, gente, a gente repensar um paradigma. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui, mas entender que a vida toda nós somos criados sobre uma matriz de pensamento que não precisa ser a única, porque a narrativa sobre esse conhecimento foi velada desde o século XVI, reforçada no século XVIII, violentamente sobre base racista. Então, você precisa virar adepto aí dos estudos de antiguidade egípcia, não, mas entender que, olha, existem outras formas. Desemboca até nas causas ambientais de hoje, né? A gente quer falar de ecologia sem uma mudança sistêmica, sem uma mudança de paradigma mental, sem nos entender de novo com a natureza. Não estou dizendo que a gente vai ter que botar todo mundo para o meio do mato, não, e aprender lá com os indígenas. Estou dizendo que a gente precisa repensar aqui dentro, entendeu? Então, beleza. Entendendo o monooriginismo, que depois disso surge toda a mitologia, junto com a mitologia vem a perspectiva do rito, então quando você junta um mito mais o rito, você tem religião, só que aí você vem as narrativas mitológicas, quem chegou depois perdeu essa parte da aula, você vem as narrativas filosóficas que supera isso. E aqui nós vamos ter alguns conceitos, né? Todos vocês estão vendo aí, se tiver pequeno, você vai dar um zoom no seu próprio Meet aí, tá? Então vai ter uma ideia de Raquel. Todo mundo lembra qual é a historinha do surgimento da palavra filosofia? Conta-se, né, que Pitágoras, às vezes é com Epicteto, ele teria chegado lá na terra dele, voltado depois de anos de estudo, e alguém teria falado, nossa, como você... Geralmente é a Pitágoras, né, o cara lá do teorema. Nossa, como você é esperto, como você é sábio. E ele fala, não, eu não sou um sábio, né? Não sou um sófos. Eu sou apenas um filósofos, um amigo, um amante da filosofia. E a quem completa, sábio mesmo foi o meu mestre lá no Egito. Essa parte tem gente que corta, né? Porque ele viajou, né? O Pitágoras ele passou 20 anos viajando, né? Parte desses anos viajando, ele estava em Cambridge aprendendo com os mestres lá. Então, lá ele já tinha uma palavra para sabedoria, que é requer. Já tinha uma palavra para conhecimento, requer. Tudo que é sabedoria, conhecimento, investigação profunda, requer. Certo? Então, já era um conceito. Tudo que vocês estão vendo aqui, gente, projetados nesse pequeno mapa, são conceitos fundamentais para a estrutura da sociedade egípcia do ponto de vista do pensamento. Então, não são palavras soltas. Elas são conceitos. E nós vimos aqui, né? O conceito é uma definição, e a definição é o que ajusta, o que dá forma para as coisas no mundo. Então, requer era essa ideia de conhecimento. Quem tinha acesso? Aquele que se aventurava num processo de investigação profunda. Nós teremos uma outra palavrinha muito interessante. Já existia. Isso aqui é tradução de hieróglifo que chega nessas palavras. Já existia a ideia de seba, ou seba. Né? Vamos nos poupar da pronúncia aqui. Mas seba é a ideia de ensino, ensinar, passar adiante. Eles já tinham um conceito para isso. 2000 anos antes de Cristo, tá bom? Não é qualquer coisinha, não. Então, nós vamos vendo aqui algumas palavras. Eles já tinham a ideia de instrução, porque se você tem a ideia de pesquisa, você tem a ideia de investigação profunda, certo? Você tem o requer. Você já tem, antes de falar disso, né, a gente já pode falar, por exemplo, do Sper-Anki, são as casas do saber. Então, já era uma perspectiva para a gente pensar, um conhecimento profundo. E aí nós vamos ter toda uma sociedade, gente, ancorada em Maat. Né? Maat não era só a deusa da justiça, né? Vocês vão lembrar lá da mitologia, né? Quando a pessoa morre, ela vai passar por um tribunal, que é o tribunal de Maat. Maat geralmente é uma mulher representada com asas abertas assim. Às vezes as pessoas até confundem, né, com Nefertiti, mas é Maat. E aí, quando você vai ser julgado,
você vai colocar o seu coração numa balança, né? Nessa balança, né, em pêndulo, seu coração vai estar de um lado, a pluma de Maat vai estar do outro. Seu coração tem que ser mais leve que uma pluma, tá, gente? Para você dar a vida eterna aí. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu coração tem que ser virtuoso, quer dizer que seu coração não pode ser terra, ele tem que ser inflamado, tem que ser uma chama, né? E a gente vai ver que tanto os egípcios quanto a cultura bambara, eles vão ter essa ideia de fazer uma metáfora do coração como uma chama. Quanto mais você nutre esse coração de coisas boas, mais essa chama aumenta, mais você consegue iluminar a vida do outro, né? Iluminar a sua própria vida. Então, como é que um coração vai ser mais leve que uma pluma se ele for chama, porque o fogo não pesa? Então, Maat, além de ser essa deusa, vai ser o conceito de justiça, tá bom? Maat vai ser o conceito de justiça. Então, sobre justiça, vai ser toda a ancoragem de diversas narrativas mitológicas egípcias. Narrativas mitológicas e concepções filosóficas, tá? Eles vão se ancorar nessa ideia de justiça. Um ideal de justiça que vai ser, por exemplo, revisitado em Platão, né? Platão vai dizer que uma vida decente, uma vida boa, é uma vida que se enquadra em 4 aspectos primordiais: verdade, bondade, beleza e justiça, certo? Como eu disse, né, meu professor de filosofia fala que os gregos são ótimos pedagogos, né, porque sintetizam muitas palavras e muitas arquiteturas de saber que eram e são muito complexas. Essa é uma. Né? Tudo isso que eu vou mostrar aqui, Platão vai sintetizar em verdade, bondade, beleza e justiça. Outra coisa muito interessante que vai ser sintetizada, que é a perspectiva sobre vida e sobre morte, vai ser na ideia de unidade do corpo. Soma, psique e nous. Essa síntese de soma, psique e nous, ela é grega. Mas a complexidade disso é muito anterior aos gregos, do Egito. A ideia de que soma, que é o seu corpo físico, psique, que é o seu corpo mental, e nous, que seria essa ideia de alma, né, essa parte espiritual. Se você consegue ter uma integralidade desses 3, você tem contato com uma força maior, que é o Uno. Platão não chama de Deus, mas esse Uno seria essa força primordial, essa força criadora. Né? Não existe essa figura de Deus no Platão, pelo menos onde eu sei, não. Tem essa ideia do Uno, né? Que para o Egito seria o todo. Tá vendo a similaridade, só que de uma forma um pouco mais palatável para a gente? Quer dizer que ele roubou? Não, ele aprendeu com. É onde eu vejo que tem uma discordância nos afrocentrados. Tem algumas perspectivas afrocentradas mais radicais que vão usar o termo de saque, né? Que os gregos saquearam os egípcios. Não. Houve um intercâmbio cultural, existe na verdade, o que existe, e claro, não sou detentor da verdade absoluta, mas é o que a gente repara nos estudos, existe o discurso da modernidade. A modernidade que vai fazer esse discurso e vai escantear o que é o continente africano, porque tem um interesse, tá, gente, que é político e econômico também. Tá? A gente está aqui falando de ideias abstratas, mas o pezinho está na materialidade também. A gente não pode esquecer o material, não. O materialismo está aí para a gente usar como ferramenta. Então, Maat vai estar aí dentro dessa configuração de justiça, de ancoragem. Maat vai ter outros significados também, tá, gente? Depois aí, vocês estão vendo uma palavrinha bem curta, né? Que é a ideia de Ib. Ib, ou Hat, tá bom? Ib ou Hat. Ib, né? É a ideia do coração. E tem uma filosofia para isso. Inclusive, se vocês quiserem um estudo, tem lá a professora Catiúcia Ribeiro, aqui do Brasil, né? A abordagem dela numa perspectiva afrocentrada maravilhosa. Ela é do Rio Grande do Sul, mas ela transita pelo Brasil todo. E ela foi orientada pelo Molef Achante. E ela tem, eu não lembro qual foi o trabalho, se for mestrado, se for doutorado, tem um capítulo que ela fala só sobre a teoria do Ib, né? Que foi concebido como a sede do pensamento e das emoções. Pensamento e emoção não está desconectado. Olha só que interessante, diferente da nossa sociedade contemporânea, que a gente coloca tudo numa caixinha. Por quê?
às vezes, o que orienta mais puramente o ser humano vai ser uma emoção. A gente fala muito de razão, razão, razão. Razão é a perspectiva ocidental. Só que não quer dizer que a emoção não se deixar levar pelos sentimentos, mas é a emoção sensível, sabe? Muitas vezes você tomou uma decisão que emocionalmente, né? Sabe quando você sente, sabe quando você tem intuição. Isso é emoção. Emoção não é só aquela coisa frívola. Claro, você não vai ser escravo delas. Então, o IB é compreensão. É uma compreensão no equilíbrio de pensamentos e emoções. Não deixar os pensamentos te poluírem o suficiente para afetar nas emoções e não deixar as emoções te invadirem o suficiente para você tomar as decisões de maneira totalmente inconsequente. Esse equilíbrio é muito difícil, né, galera? Convenhamos. Mas é a teoria do IP. Então, é razão, emoção, espírito, mente, corpo. Não são concebidos como entidades separadas. Né? A matéria, o espírito, eles não são opostos dentro dessa perspectiva quemética, diferente da nossa sociedade, né? A depender do local que você vai, se você vai num local que a galera é religiosa ao extremo, você não pode falar de uma perspectiva que não seja não religiosa. Vai ser massacrado. E ao contrário, também acontece, né? Tem gente que é mais cética, que não quer nem ver falar de religião. Todas os pensamentos, a própria religião, cumpre seus papéis, tá, gente? Claro que a gente analisa criticamente tudo que acontece, mas tudo tem seu papel na sociedade. Eu não sou adepto dessa coisa de criticar por criticar uma pessoa por conta de um segmento religioso, mas eu sou crítico, claro, de como que as pessoas utilizam de segmentos religiosos para manipular pessoas, para fazer coisas ruins. Mas vocês estão conseguindo compreender a linha de raciocínio? Bom, então o IB, ou RAT, está aí nessa categoria de equipe, tá bom? Então, isso é de uma profundidade muito grande, né? A gente vai percebendo essas ideias mais profundas. E aqui nós temos mais alguns conceitos, tá bom? Esses conceitos eles estão mais na ideia da existência, né? Do existir. Os outros estão mais na categoria do pensar. Aí tem essa palavra aqui, que é unem, que se a gente fosse fazer uma tradução, se escreveria aí com W e dois N's. O unem, que é um verbo, ele também tem um significado muito interessante. O sinal hieróglifo dele é uma letra específica e ele significa justamente existir, ser. E é um negócio de existir no sentido pleno. Esse existir no sentido pleno, e se a gente pensar que ele é representado por uma lebre do deserto, vamos pensar numa lebre. A lebre, ela move-se muito rápido, ela é ágil, certo? Ela é astuta. Então, muito provavelmente, de acordo com os estudos, e aqui do Teófilo Benga, especialmente do Teófilo Benga, né, mas do Yoporeka Somé, seria algo como movimentar-se. Por isso que me segue no Instagram, lá o Prof. Rodrigo, de vez em quando eu falo que a vida é movimento, eu sou defensor do movimento, é muito tocar nisso aqui, entendeu? Essa ideia do mover-se. E até às vezes com certa urgência, lembrando que urgência é diferente de pressa. Então, traz essa ideia. Então, esse existir vai também ser sempre o pronunciamento de diversas narrativas das mitologias egípcias. Eu até coloquei aqui uma extensão, eu vou abrir aqui para vocês, certo? Aqui, né? O céu existia quando você estava comigo. O céu existe e você está comigo. Enquanto o céu existir, você estará comigo, certo? Aqui uma citação, certo? Isso aqui é uma frase, né, que ela é encontrada em alguns lugares. E aqui está essa ideia de existência, de ser
E às vezes vai estar muito atrelada, quando ela vem nas mitologias, com a imortalidade. Sobretudo da figura de Osíris, né? Vocês devem lembrar lá do mito de Osíris e Ísis. Osíris e Íris, irmãos, né, que se apaixonaram na barriga da própria mãe. Não vou contar a mitologia toda, mas basicamente eles eram um casal, tinha um irmão de Osíris chamado Sete. Sete era muito ciumento e diversas outras coisas. Osíris foi morto por Sete numa primeira tentativa. Ísis sabia os métodos, né, de conexão com o mundo espiritual e material, e aí retorna ele à vida. Não contente, Sete vai lá, armou uma emboscada e esparteja o irmão, e ela vai lá e remonta o corpo. E aí a gente vai ver toda essa ideia de vida, morte e renascimento, que vai ser espalhada em outras perspectivas também. Horus vai se vingar, né? Mas Ísis, Osíris, eles vão estar sempre conectados a essa ideia. Lucinda tá cantando a música aí. Sempre tem alguém para lembrar da musiquinha, né? Da grande, interpretada, né, pela grande Margareth Menezes. Tem toda essa narrativa lá, vão escutar, certo? Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Né? Tem todo um fluxo da vida que é de reflexão sobre vida e sobre morte. Por que o ser humano, uma das explicações para a criação da religião pelo ser humano, porque a gente dá conta de entender, diferente dos outros animais, que existe a vida, uma vida passada, uma vida agora, e existe a morte. Quando a gente começa a especular sobre a morte, a gente desenvolve, junto com os nossos mitos, junto com os nossos ritos, religiões que podem nos preparar para essa passagem. E aí cada um vai tomar a sua verdade, né? Cada um vai ter sua verdade aqui. Eu vou falar o que é certo, o que é errado, né? Mas cada um acredita em uma perspectiva. E tá tudo bem, tá todo mundo legal, tá? Mas nasce, na antiguidade, nas culturas milóticas. Os sumérios também vão ter um pouco disso. E tem um outro verbo, que é esse que está aqui por último, que é o kiper, que é o tornar a ser. Dentro de uma ideia, gente, de transformação. Né? Se nós vamos ter o movimento, nós temos que ver também a transformação. Muito da cultura, né, de tornar-se, né? Você tem o requer, que vem do aprendizado, você tem um que eu não vou falar que é o quem também, da ideia de amor, mas essa ideia de continuidade, de transformação. Então, quando você junta tudo isso, você tem um sujeito que busca evolução o tempo todo. Não entendi, Rodrigo. Tá, vamos lá do primeiro. A gente pega o requer, certo? Que é a busca por profundidade, por investigação, junto com o ensino, com a noção de justiça, alinhando o espírito, o corpo e a mente, entendendo que tudo está dentro de uma perspectiva da existência, a gente está aqui para existir plenamente, para tornar-se algo, e esse algo tende a ser melhor. Se você faz as coisas pautadas em justiça, pautado em comunhão, pautado em comunhão entre o existir, entre o ser de maneira plena, certo? Dentro da teoria do IB, que é esse espiritual e o pensamento junto, você pode ser, sim, alguém diferenciado. O caráter dinâmico de equipe é geralmente claro, sua conotação contém a unidade do ser, tornar-se e efetuar-se dentro dele, a lacuna entre tornar-se e ser. É fechada em virtude de efetuar-se. A gente está o tempo todo em transformação, né, gente? A gente está o tempo todo buscando. Vocês estão aqui na aula sexta-noite. Eu já extrapolei o horário que geralmente a gente faz. E eu vou falar mais um pouquinho. Vocês vão aguentar mais 10 minutinhos, tá bom? Antes de eu olhar aqui todos os comentários e abrir para perguntas e comentários. Então, nesse universo, o Keeper é a existência, a dinâmica do ser no universo. Tá, isso aqui é Egito, tá, gente? Isso aqui, gente, é um fragmento, né? Porque não dá para passar a noite toda falando aqui. Né? Aliás, até dá, né? Mas não é o momento. Só que nós temos o conceito também do pessoal que é da cultura Fula e Bambara,
né, como eu disse, essa cultura malinesa, né, região do Mali, Burkina Faso, por ali. O que acontece? Vai ter o povo Fula, vai ter o povo Bambara, eles têm algumas noções de pessoa, e essas noções de pessoa são muito interessantes, né? É uma outra forma da gente pensar o ser humano também, tá? Estão percebendo que eu estou agregando algumas formas de pensar o ser humano. E vocês vão, depois de um tempo, refletir se faz sentido para vocês ou não. Então, vamos lá. Temos aqui duas perspectivas, que é a perspectiva de Nedu, de Nidaku, de Maa e Etmaiá. A primeira palavra de cada um desses 4 termos significa pessoa. E a segunda, pessoas da pessoa. Já começa a ficar complexo aqui. O que ele está querendo dizer aqui? O Amador Apantebá explica. Ele até conta uma historinha. Ele fala que quando o pai dele ia falar com ele... Todo mundo aqui conhece o Amador Apantebá, gente? Deixa eu mostrar a fotinha. Amador Apantebá. Amador Apantebá é esse sujeito aqui. Ele nasceu já ali no momento de transição de culturas do Mali, certo? No final do século XX, perdão, no início do século XX, e ele viu ainda a existência dos Djelis, dos griots, né? O Djeli era esse grande sábio, tem vários nomes, né, para os sábios da oralidade. Djeli é um deles, a gente conhece popularmente, geralmente aqui no Brasil, a galera traz como griot. Esse sábio que ele fazia toda uma arquitetura, ele poderia ser um genealogista, ou seja, dar conta do nascimento de várias famílias, da árvore genealógica de várias famílias. Ele poderia ser uma pessoa que sabia da história política daquele território. Muitas vezes ele poderia resolver conflitos. Às vezes ele trazia as histórias de uma forma mais bem-humorada, mas sempre com um compromisso com a verdade. E a aula não é sobre oralidade e tudo, mas ele faz um estudo muito interessante, tem até um texto dele chamado A Tradição Viva, eu recomendo quem quiser aprender mais sobre a ideia de oralidade. Mas o Amador Apantebá, quando ele vai falar dessas culturas que eu estou falando para vocês, sobre a noção de pessoa na África Negra, ele vai trazer essa ideia, né? E o pai dele falava, quem está falando comigo? Qual é o amador que está diante de mim? Porque ele acreditava nessa multiplicidade da personalidade humana. Vocês são vários ao mesmo tempo. Porque durante o dia as suas demandas mudam, seu humor oscila de acordo com as demandas e você tem que tomar uma decisão madura para saber qual é a sua versão que vai imperar naquele momento. Olha só que responsabilidade, né? Não se deixar levar pelas emoções, escolher qual é a hora da intenção, qual é a hora da razão, qual é a sua versão que você vai ofertar para aquele espaço, para aquela pessoa no momento. Eles tinham muito essa noção, certo? Então, Ma, Kamaya, Kakaero, né? As pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Então, as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Olha, vou ter que fazer um desenho. Tá? Tem que fazer um desenho para que a gente compreenda. Estamos aqui. Né? Você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Só que dentro de você existem vários momentos do ser, várias pessoas aí. E claro, vocês são livres para discordar, tá? Vocês não estão nem discordando de mim, estão discordando da perspectiva do povo bambara. E lá dentro das suas diversas pessoas, tem várias outras versões. Então, meu camarada Nilton Cirqueira estava por aqui. Não sei se ele ainda está.
Existe o Newton Cirqueira pai, existe o Newton Cirqueira trabalhador, professor, existe o Newton Cirqueira político. Existem várias versões da pessoa. Digamos que a versão pai de Newton Cirqueira tem uma demanda com a filha mais velha. Existe uma versão da versão Newton pai que vai resolver esse problema. Existe uma demanda que Newton vai precisar resolver com a filha mais nova. Existe uma versão da versão de Newton pai que vai dialogar com a filha mais nova. Concordam comigo que a forma que você dialoga com um adolescente é uma forma diferente da forma que você vai dialogar com uma criança? Então, se você é pai, se você é mãe, se você tem um irmão mais novo aqui, você já deve entender o que eu estou falando. Existem várias versões das suas versões. Existe o Rodrigo Professor. Só que existem algumas versões desse Rodrigo Professor. Existe o Rodrigo Professor aqui do Movimento São Paulo, ou da aula aberta. Existe o Rodrigo Professor quando vai dar uma palestra. Existe o Rodrigo Professor quando está na sala de aula fundamental. O tempo todo com atravessamentos, fricções e conflitos. Então, eles já identificavam isso. Né? Eles davam importância para isso desde a instrução. Esse é o pulo do gato. Nem tudo que é novo é melhor. Nessa sociedade neoliberal escrota que a gente vive, onde tudo é mercado, tudo é mercadoria, onde saúde está na financiarização, onde a comida, onde a educação está aí na especulação, na financiarização. Não sei se vocês são familiarizados com esses conceitos, mas, enfim, o tempo todo especula em cima dos valores futuros que isso pode ter. Aí diversos grupos vão lá e ficam comprando, e ninguém sabe qual é o interesse mesmo dessa galera, além do lucro. Então, você não reflete profundamente sobre a essência do ser. Para quê? Não é útil, não obedece ao neoliberalismo, então para que você vai refletir? Mas existe uma cultura lá atrás que se importava com isso. Como um sujeito vai lidar com as suas diversas versões ao longo do dia. Eu abri um mapa aqui, e eu vou projetar para vocês, e não se assustem com o tamanho, eu vou ser rápido, para a gente já finalizar, passar a lista, vocês aproveitarem aí o sextou de vocês, tomar aquela cerveja, dormir, sei lá o que vocês vão fazer. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, vai ter a ideia de corpo, concepção, em que sou. Essa ideia de corpo, concepção, é o surgimento mesmo da pessoa, tá? Eles costumavam pensar bastante nisso, né? Vai ter um nome para o ser humano que é Maá. Maá, ele vai ser o representante divino, porque para essas culturas existia uma divindade chamada Maengala. E digamos assim, o Maá, que é o ser humano, ele é o responsável por cuidar da criação, né? Não é responsável por dominar a criação, mas por cuidar da criação. E ele é abençoado com uma coisa que eu comecei falando lá no início da aula, que é a linguagem. Então a gente pode falar. É como se quando a gente falasse, a gente tivesse uma vibração divina. Por isso que para muitas culturas africanas a oralidade era muito importante. Porque era considerada a vibração divina. Então nós vamos ter essa ideia da concepção, né? O nascimento. O nascimento ele vai ser dividido em algumas partes. E que eu não vou aprofundar nisso, né? Mas se um menino nascia, né, com algum problema, ou tivesse um aborto, era considerado um mau presságio. Se tivesse um parto normal, um nascimento no prazo, estava ok. Né? Era algo bom, era algo, um acontecimento feliz, digamos assim. E se demorasse um pouquinho mais, né, poderia ser um bom presságio, né? Se demorasse um pouquinho mais, era que ele seria uma pessoa grandiosa, um mago, um sacerdote, uma pessoa importante. Isso aqui, nessa parte da concepção, não vou focar muito não, porque eu vou focar nessa parte aqui, que é o desenvolvimento. Olha só que interessante. Eles consideravam
que a vida ela tinha a vida física, só que aí vai casar com a vida psíquica e de uma estruturação da vida. Só voltando, nessa questão do nascimento. Os nomes eram muito importantes. Então, o nome ele tinha não só um ajuste, porque era um capricho, a vontade do pai ou da mãe, mas os nomes, eles tinham que carregar significados. Ou era o significado do momento que aquela criança estava nascendo, ou do que os oráculos estavam dizendo que aquela criança seria. Então, era algo pensado. Não ia colocar Valentina e Enzo porque está na moda, porque eu achei legal, porque minha prima colocou também. Não. Tinha que ter toda uma arquitetura para pensar esse nome. Então, a vida era dividida, a vida física era compreendendo 18 fases. Por essas 18 fases aqui, gente, o ser humano, que eles consideram 18 fases, sendo 9 ascendentes, ou seja, 9 de potência de vida, e o restante era decadência. Aqui, se a gente for fazer a conta, dá mais de 120 anos, né? Mas foco no ascendente e depois na decadência. Né? Então, você está do seu 0 ano até os seus 63 anos em ciclos de vida, que são de 7 em 7 anos. Aí você multiplica 9 por 7 aí para ver se minha conta está certa. E depois você tem mais 9 de decadência. Né? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada ciclo da vida, você vai precisar de uma conduta. E ao iniciar cada ciclo, você deveria ter pelo menos um momento de reflexão profunda sobre esses passos. Porque perceba, você caminha para uma ascensão, mas nem sempre essa ascensão ela não vai durar para sempre. Então você vai ter a primeira etapa, certo? Primeira fase até os 7 anos, depois a segunda, dos 8 aos 14. Geralmente essa fase você está aprendendo, nas comunidades antigas é a fase da aventura, né? A terceira, dos 15 aos 21, a quarta, dos 22 aos 28, depois dos 29 aos 28, aos 35, a sexta, dos 36 aos 42, aí vocês já estão pensando aí qual fase que você está, qual macro ciclo de 7 anos você está dentro dessa roda do tempo dos Bambara. A sétima, dos 43 aos 49, a oitava dos 50 a 56. Então, imagina você parar para pensar os ciclos. Geralmente as pessoas fazem listas, geralmente as pessoas têm algumas metas fuleiras aí que nunca são cumpridas. Mas pense num grande ciclo e que você tem um período para ascender. Essa ascensão, gente, tira esse ranço materialista da cabeça de vocês. Não estou falando de ascensão meramente financeira, não. Espiritual, de ajuda para a comunidade, de desenvolvimento para a família, certo? De reflexões profundas, de entender o que é verdadeiramente essencial para você. Seu ciclo de ascensão tem que ser pautado nisso. Claro, vivemos num mundo capitalista, a gente tem que pensar também na parte material, mas não somente. Rodrigo, eu não acredito em nada, sou cético, eu sou ateu. Aí o problema é seu também. Então, não acredito em nada também. Eu tentei. Tá? Lembrando que eu não estou falando de religião, tá bom? Estou falando de concepção maior, espiritual mesmo da coisa. Que não necessariamente precisa estar atrelada a uma religião. Então, tivemos todos esses ciclos de ascensão. E aí começa o ciclo de decadência a partir dos 63 anos. A decadência física pode, às vezes, pessoal, ser também uma representação de debilidade das forças psíquicas também. Para eles, é como se, para a cultura Bambara, que é estudada pelo Amador Apantebai, é como se tivesse uma regressão para a infância. Entendeu? No sentido de necessidade de cuidado. Da mesma forma que a criança precisa de uma comunidade para cuidar dela, o idoso muitas vezes também vai precisar. E eu fico pensando, né, tem várias culturas que essa figura do idoso ela é melhor tratada do que na cultura contemporânea, capitalista, de descartabilidade dos sujeitos. Eu que sou de uma cidade pequena, de uma cultura, de uma perspectiva mais rural, a gente ainda tem esse contato muito próximo com a figura do avô, eu tive, né? Do avô, do avó, dessa proximidade, do cuidado, dos filhos cuidarem, de não terceirizar esse serviço, entendeu? Só que às vezes, ou pela frieza do momento histórico que estamos, ou pela demanda material, a urgência de estar fora desse seio familiar é muito
suporte, que tem muito idoso sendo abandonado, né? Da mesma forma que tem muita criança também que tem o pai e a mãe ali, mas essa figura do pai e da mãe não é presente. Ela tem a presença física, mas não a presença afetiva, psicológica. Não sei se vocês concordam comigo, né? Então, qual a saída, então, Rodrigo? É voltar para o passado, voltar para as comunidades? Não. Continua na cidade, continua seu trabalho, mas pensa de uma forma diferente, pensa do ponto de vista radical, radical no sentido de quem vai na raiz mesmo das coisas. É um movimento necessário. E o que é a pessoa? Aí eu fiz a pergunta e a resposta que o Amador Apontebar já coloca na sequência. Trata-se de uma unidade monolítica limitada ao corpo físico ou de uma multiplicidade em agitação permanente nas tendências psíquicas que a habitam. É ela estática ou evolutiva, ou seja, realizada ou potencial, né? A tradição considera o corpo humano como uma extensão no caso, do mundo inteiro. Veja, a gente viu a ideia de todo no Egito, a gente vai ver também no povo da cultura malinesa. É a extensão do mundo inteiro. Reprodução em miniatura da Terra e, por extensão, do mundo inteiro. Tudo que a gente encontra físico-quimicamente fora no planeta, a gente encontra físico-quimicamente também dentro do nosso corpo, a menos que não seja natural, né? Mas a gente encontra, né? H2O, tem H2O também. Tem minerais, certo? Tudo que está na natureza, externa nessa natureza que a gente imagina, está também na gente. Tem célula nos outros animais, tem célula aqui também. Tem molécula aqui também. Né? Olha só como nós somos o todo também está em nós. Quando você se olhar no espelho, quando você for deitar para dormir hoje, né, para pensar nisso. Tá bom? E aí da expressão. Tem uma expressão aqui que eu coloquei já caminhando para o final, tá, meu povo? Daí a expressão. Maindi, Merindi. O homem é o universo menor. Aqui, né, quais são as forças que habitam a pessoa e que estão em um perpétuo movimento nela? A alma, né? E aqui eu vou sintetizar, tá, gente? A ideia de alma, né? Porque Maá, o nosso corpo, é como se fosse um reservatório. Essa alma, ela é abundante, ela não se esgota no corpo. Então, a duração do corpo não retrai o espírito, eles acreditavam na perspectiva espiritual ad eterna. E é o espírito que nos permite conhecer, compreender, reforçar a atenção e desenvolver as aptidões. E a noção de unidade da vida é acompanhada pela noção fundamental de equilíbrio e de câmbio. E Maá, que contém em si um elemento de todas as coisas existentes, é o grande equilíbrio. Então, o que nós somos? A síntese do universo e cruzamento das forças da vida. O homem é assim convocado a tornar-se o ponto de equilíbrio onde, por meio dele, se podem reunir as diversas dimensões do que ele é portador. Então, ele realmente merece o nome de Maá, interlocutor de Maengal, de Maenalá, e garante o equilíbrio da criação. Então, o homem, tecnicamente, para essas civilizações, não deveria vir aqui para destruir, para predar, para transformar comida em commodity. Ele deveria vir para deixar tudo em equilíbrio e equilibrar as relações e evoluir nesse plano. Fica aí o recado. Vou parar a partilha, vou dar uns 40 segundinhos para vocês digitarem aqui no chat o que vocês acharam da aula, o que vocês acharam da temática, dúvidas, críticas, sugestões, e quem ficou, galera, eu peço que fica 2 minutinhos que eu tenho um aviso para vocês sobre como vai ser o procedimento dos próximos 3 meses, das próximas 3 aulas abertas. Vou mandar aqui também no chat o nosso formulário. Então, vão mandando aí as mensagens de vocês que eu vou ler todas aqui agora. Mas primeiro, né, deixa eu procurar aqui o Forms para ter acesso ao nosso certificado. Certificado, pessoal, para quem não estava vindo nas últimas aulas, ele cerca de 48 a 72 horas. Tá? Antes era mais rápido, só que
as demandas aumentaram. E eu ainda não contratei um estagiário. Não fiquem tímidos, não. Podem mandar aqui no chat, tá? Se alguém quiser falar, certo? É só levantar a mãozinha aí e falar no microfone. Vou ler aqui rapidamente o chat. Vamos lá. Interessante isso. Fiquei pensando sobre como isso se alinha bem à ideia de natureza que você falou inicialmente. A gente saiu da ideia de unidade, né? Mas, como eu disse, se a gente for olhar dentro da perspectiva crítica, não é para a gente fazer um retorno, tá, gente? Não é para a gente voltar. A menos que você queira muito, né? Vai para uma ecovila, vai pedir licença num território indígena e querer morar lá. Mas estou dizendo que a gente pode sim nos nutrir dessas outras narrativas, até mesmo para ter uma cosmovisão diferente. É necessário, tá? Acho que poderia continuar na próxima aula, é um assunto muito grande, de fato. Acho que você sintetizou muito bem conceitos complexos, a aula passou voando, muito bom. Obrigado, Letícia. Sim, a troca foi maravilhosa, quero a continuação, etc. Samuel, achei mais complexo que os outros encontros, achei que merece parte 2. É a primeira aula que participo, simplesmente amei, muito enriquecedora. Valeu, Daiane. Isaura, foi muito bom, gostei da. Pô, bacana, pessoal que está aqui na primeira aula, nem todo mundo fala. Mandei aqui, gente, o link, confiram aí se está funcionando certinho, certo? Quero agradecer a presença de todos vocês. Vamos fazer uma foto, que eu sempre esqueço de fazer esse diário dessa foto, mas é bom registrar. Quem quiser abrir a câmera, abra. Quem não quiser, aguarda aí, não sai não, certo? Ó, o Débora já abriu a câmera, mais alguém? O pessoal é tímido? Tá tudo bem. Ó, Letícia também. Alunos do Movimento Santo. Fiz um aqui, vou fazer outro só para garantir, pessoal. Que o Daniel apareceu aqui também. Danielzão aí, tamo junto. Fazer aqui mais um. 1, 2, 3 e. Samuel também apareceu aqui. Pessoal, obrigado. Sexta-feira, vocês são um bando sem o que fazer, tá aqui uma hora dessa, falando sobre esse tanto de tema complexo. Mas, de verdade, gratidão. Isso aqui é o que a gente faz, a vocação mesmo, certo? Vou mandar alguns dos textos que eu citei, vou mandar lá no grupo, tá, gente? E o que eu queria falar da próxima aula, vocês que estão acompanhando, próximas aulas, eu estou querendo fazer uma pegada de falar de livros específicos. Então, fazer uma sequência aí de escolha de 3 livros. Eu vou mandar lá no grupo uma enquete. Eu vou mandar uma lista com 3 livros, eu vou chamar de lista 1, e outra lista com mais 3 livros, que eu vou chamar de lista 2. Vocês que vão escolher qual é o tipo de bibliografia que vocês vão querer. Se é uma mais filosófica ou uma mais dentro da teoria crítica, certo? Mais política. Então, é outro movimento que a gente vai fazer para o segundo trimestre de 2025. No mais, que Oxalá abençoe aí a vida de vocês. Fiquem bem e bom final de semana. Até mais. Tchau, professor. Muito obrigada pela troca. Muito obrigada pela essa rica aula. É que seja cada vez mais. Um beijo grande a todos e um bom final de semana e um bom descanso. Valeu. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau para todo mundo aí. Valeu, tchau, tchau.
porventura alguém não assinou, o pessoal que está aqui ainda saindo, o link está aí. Não deixem de assinar. Boa noite. Vou taxar 6. Valeu, boa noite.